Bom dia a todos. É um prazer conduzir mais esse encontro entre as equipes técnicas e negociais especializadas do Banco do Brasil e da seguradora Brasilseg, que atuam no segmento do agronegócio. Essas duas instituições são líderes no mercado do setor produtivo rural, estarão apresentando a todos informações importantes para todos os produtores, para todos os que atuam junto ao segmento produtivo. Nós acreditamos que todo dia é dia do produtor rural. Por isso, o lema das nossas conversas, agro, agora e sempre. Hoje contamos com a participação de especialistas da Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil, que vão nos atualizar sobre as tendências e cenários das principais culturas de verão: soja, milho, algodão, café e arroz. Para fazer a abertura da nossa live agro, convidamos o Pedro Andrade, da Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil, para a saudação inicial. Pedro. Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos que nos acompanham. Meu nome é Pedro Andrade, atuo na Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil. Queria primeiramente agradecer à Brasilseg pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui participando com vocês. Nós, da Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil, temos atuado bastante na construção de cenários e perspectivas envolvendo as principais cadeias do agronegócio. Para esse trabalho, nós contamos com o apoio de mais de 200 agrônomos, veterinários e zootecnistas. Essa turma está espalhada pelo país, nas principais regiões produtoras, e eles nos apoiam e ajudam a construir esses cenários. Hoje a gente está aqui para trazer o cenário e perspectiva e demais informações da soja, milho, algodão, café e arroz, como o de Giovanni já disse, e temos 5 colegas que estão aí que vão fazer essas apresentações. Mais uma vez, muito obrigado, Giovanni, pelo convite para participar. Dessa forma, retorno a palavra, está com você. Obrigado, Pedro. Certamente vamos contar com muitas informações qualificadas desse time todo de profissionais do Banco do Brasil, que atuam em diversas culturas e em diversas regiões do país, sempre ao lado do produtor rural. Antes de começar as apresentações, eu gostaria de informar que a interação, perguntas que vocês, participantes, possam ter, deverão ser canalizadas pela função Q&A, ali embaixo, não pela sala de bate-papo, mas pela aquela outra opção de Q&A, para, ao final das apresentações, a gente vai abrir um tempo para responder as perguntas que aparecerem, ok? Fiquem à vontade para participar, para acompanhar e para fazer depois seus apontamentos para que os nossos especialistas possam interagir, trazer mais informações. Para falar sobre o cenário da cultura de soja, nós convidamos o Edgar, assessor de agronegócios da Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil. Edgar, a palavra é sua, vamos apresentar as tendências, as informações. Fique à vontade, por favor, para participar e compartilhar os seus dados aí. Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos que nos acompanham nesse trabalho. Meu nome é Edgar Schnitzler, eu sou assessor de agronegócios na cidade de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Vamos iniciar esse trabalho falando do cenário da cultura da soja. No slide seguinte, a gente vê o panorama da produção dos últimos anos. Onde nós vemos um quadro de ofertas e demandas. Na produção, desde a safra 17 e 18, até agora na safra 21 e 22. Observamos que na safra 19 e 20, nós tivemos uma frustração, principalmente decorrente de problemas climáticos na América Latina. Já na safra seguinte, na 20 e 21, nós já recuperamos esse potencial produtivo e no ano seguinte, na safra prevista agora,
também teremos um incremento aí de quase 22 milhões de toneladas de produção de soja no mundo. O consumo, ele tem sido constante, todos os anos um incremento bastante significativo nos últimos anos, principalmente aí por compras da China e União Europeia. Está entrando também agora na ponta compradora o Oriente Médio. Além disso, temos uma demanda bastante significativa de soja também para a produção de biodiesel. E esses fatores levaram a que nos últimos anos, além da frustração, mais o incremento de consumo, reduziu bastante os estoques mundiais, que na safra 18-19 estava em 112 milhões, o estoque final, na safra 20-21 baixou para 91, e com o incremento de produção previsto para esse ano aí, temos aí uma previsão de uma pequena recomposição dos estoques mundiais. Mas este consumo bastante intenso é que tem sido o principal fator da elevação das cotações. No próximo slide, a gente dá uma rápida analisada na produção brasileira, onde nós vemos, no próximo slide, a produção a nível de Brasil. Temos no Brasil como principal estado produtor o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso. E os segundos estados mais produtivos aí nós temos o Paraná e o Rio Grande do Sul, que ano a ano disputam aí quem é que vai produzir um pouquinho mais de soja. No terceiro plano de produção nós temos Goiás e Mato Grosso. Estes estados juntos produzem 75% da soja brasileira. Entrando agora Minas Gerais e o Mato Piba, onde estão as principais fronteiras agrícolas de produção de soja. Entrando aí num patamar bastante significativo ano a ano. No gráfico à esquerda, a gente vê em verde as áreas e em amarelo as produções de soja brasileira. Temos tido ano a ano aumento de área e também aumento da produção. Temos uma previsão aí de 39 milhões e meio de hectares para essa safra 21-22 e uma produção aí não bem definida entre todos os institutos de pesquisa aí, mas entre 139 e 141 milhões de toneladas de soja a nível de Brasil. Esse aumento de área não é necessariamente desmatamento, mas está havendo bastante conversão de área de pecuária em área de agricultura. Vistas as produções do mundo e do Brasil, nós temos uma rápida análise do clima, que é o principal fator aí da variação de produção a nível de Brasil e mundo também. Os principais prognósticos estão indicando uma neutralidade ou um leve laninha para a próxima safra brasileira. Temos agora aí no triênio junho, julho, agosto, uma forte predominância da neutralidade em relação Laninha e El Niño. E na virada do ano, no centro do slide, aí em novembro, dezembro, janeiro, uma possibilidade de Laninha. A Laninha entre fraca, talvez moderada, numa situação muito extrema. Ou então predominância de neutralidade, aí entre 30% a 40% de possibilidade de neutralidade. Já El Niño, pela baixa possibilidade, abaixo de 5% de ocorrer, descartamos a possibilidade de El Niño. A Laninha é benéfica na maior parte da área produtiva brasileira e não é muito benéfica na região sul, mas mesmo em situação de neutralidade, é possível que ocorra aí um problema localizado em alguns municípios. Então, neutralidade é, a princípio, safra normal, sem picos e nem muitas depressões na produção, mas em algum local poderíamos ter problemas localizados de clima. Em relação a receitas e despesas, que a gente visualiza no próximo slide, nós tivemos aí uma predominância de preços da soja a nível de Brasil entre R$ 60 e R$ 80 até 2018. Vários anos aí o preço ficou oscilando nessa faixa. Em 2019, começou uma mudança de preços, com um incremento de preços,
E com o advento da pandemia e uma disparada dos preços em 2020, isso continuou em 21, ficando atualmente aí num patamar entre 140 e 160 reais a preço de balcão na maioria das regiões produtoras. Os custos também reagiram, primeiramente os fertilizantes, de uma maneira mais expressiva, e depois também os agroquímicos começaram um incremento de custo. Atualmente, a rentabilidade que a gente visualiza na linha amarela aí é bastante significativa, está boa, a cultura da soja está remunerando bem e abre bastante oportunidades aí para realização de negócios. No próximo slide, a gente visualiza as cotações a nível de mundo, representados aí pelas cotações da Bolsa de Chicago, que também vinham oscilando nos últimos anos em torno de 8, 9 dólares por bushel. Em julho de 2020, começou uma ascensão das cotações na Bolsa de Chicago, predominando num pico de 15 dólares e 57 cents em maio de 2021, momento em que fundos de pensão abandonaram, fizeram grandes vendas das compras especulativas na Bolsa. Também foi o momento em que o governo americano cogitou a possibilidade de dispensar pequenas refinarias da mistura de biodiesel. Isso causou uma queda abrupta de mais de 1 dólar e 20 cents em um dia na cotação do bushel, mas por pressão de ambientalistas e situação em relação ao meio ambiente, até hoje não foi efetivada essa dispensa de biodiesel. E os preços previstos aí para o futuro estão todos eles em dólares por bushel, acima de 13 dólares atualmente. É um preço bastante remunerador a nível de Brasil, mas a nível de Brasil também a gente tem que saber que o câmbio é o segundo fator muito importante na formação do preço. E para o ano que vem teremos eleições gerais, e se essas eleições interferirem, causarem nervosismo no câmbio, nós poderemos ter aí uma elevação de preço de soja a nível de Brasil por questões cambiais também. No próximo slide, visualizamos as exportações que ocorreram nos últimos anos. Nós tivemos este ano um atraso bastante significativo nas exportações, decorrente aí do atraso do plantio, devido à seca que ocorreu no final de 2020, atrasou o plantio. No momento de iniciar a colheita, as principais regiões que iniciam a colheita no Brasil tiveram chuvas, que também atrasaram a entrada da nova safra no mercado. Como não havia um estoque remanescente para exportações, isso causou esse atraso aí da linha amarela em janeiro e fevereiro em relação às exportações. Tão logo a safra entrou em normalidade e houve estoque disponível, essas exportações atrasadas saíram pelos portos e foi o responsável por esse grande incremento da linha amarela aí nas exportações em março e abril. Vencido o atraso das exportações de janeiro e fevereiro, atualmente o nível de exportações está numa situação de bastante normalidade. Por fim, temos aí um quadro comparando os fatores positivos e os fatores negativos aí para a cultura da soja no próximo ano. Como fatores que pressionam as cotações para cima, temos um estoque de passagem relativamente baixo em relação à média de anos anteriores, um consumo mundial em alta, tanto para biocombustível como produção de rações, incertezas climáticas da safra americana é um componente bastante importante no preço na formação do preço do bushel na Bolsa de Chicago, e realmente tem algumas situações localizadas lá, algumas regiões, principalmente no noroeste da região produtiva, que estão tendo problemas climáticos. E a demanda crescente para biocombustível. Grande parte do preço hoje é derivado da necessidade de produção de biocombustíveis para misturar nos combustíveis fósseis. Como fatores negativos, temos aí um arrefecimento da demanda chinesa. A China está bastante comprada e está buscando muitas alternativas para a formulação de rações com outros farelos, com tortas e produtos alternativos ao milho e à soja.
isso também é um fator aí que poderá pressionar os preços para baixo. Se houver uma valorização da moeda brasileira, o câmbio poderá ser responsável aí por uma queda nas cotações brasileiras e também a queda das cotações na Bolsa de Chicago. Se a frustração americana não for tão grande quanto fora da expectativa, vai haver queda das cotações e isso se reflete em queda de cotações. Em relação ao clima, havendo aí um laninha que favorece a maior parte da região produtiva brasileira e não afetando significativamente em algum local da região sul, uma grande safra brasileira, aí, então El Niño, Laninha aí poderão gerar uma safra bastante produtiva e tendo bastante estoque, os preços obviamente serão pressionados para baixo. Em relação à soja, estes são os principais perspectivas de cenário que a gente prevê aí para o próximo ano. Agradecemos a oportunidade e passamos a palavra ao colega que vai falar da cultura do milho. Muito obrigado. Obrigado, Edgar, pelas suas informações, pela sua análise, muito rica, informações bastante interessantes, e depois a gente vai ter a oportunidade de interagir. Para falar sobre o cenário para a cultura do milho, convido o Danilo Teodoro, assessor de agronegócios, na diretoria de agronegócios do Banco do Brasil. Danilo, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Só para situar, eu fico aqui no município de Sorriso, tá? No Mato Grosso. Primeiramente, eu agradeço o convite e a oportunidade em participar dessa live. E a ideia vai ser contextualizar o cenário do milho, passando um pouco para o cenário mundial, tá? Depois nós vamos nos Estados Unidos, até pela relevância e por ser o maior produtor mundial, e na sequência o Brasil. E aí vamos pontuar a primeira e a segunda safra brasileira, fechando assim um cenário de perspectivas. Então, no próximo slide, nós apresentamos a oferta e demanda mundial. Estes são os dados estimados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, e o bacana é que ele já traz uma estimativa para a safra 21-22. As colunas de cor verde representam a produção mundial, a azul representa o consumo e a amarelo os estoques finais. E essa linha cruzando o gráfico representa a relação entre estoque e consumo. Podemos observar a produção mundial de milho caminhando muito próximo com o consumo, e os estoques finais mundiais, ano a ano, desde a safra 17 e 18, apresentando reduções. Eu quero destacar e quero que vocês olhem para a safra 2020 e 21, primeiramente. De acordo com as estimativas do USDA, ela terá uma redução dos estoques finais em 9% em relação à safra 19 e 20, sendo o menor volume e a menor relação entre estoque e consumo dos últimos 5 anos. Nessa safra 2021, o USDA está estimando uma safra de milho aqui no Brasil de 93 milhões de toneladas. E quando eu entrar no cenário brasileiro, nós vamos ver que essa estimativa ela ainda pode ser menor, o que pode refletir ainda mais nos estoques mundiais. E já olhando para a safra 21-22, o USDA ele estima uma produção mundial de milho bem robusta, seria 74 milhões de toneladas a mais que esse ano, e um consumo maior também, seria um acréscimo no consumo de 37 milhões de toneladas. Então, fica desenhado para o ano que vem um cenário de aumento de produção mundial em 6%, e de consumo em 3%, fazendo com que nós teríamos um crescimento nos estoques finais mundiais 21-22 na casa de 4%. O interessante desses números é que ele sinaliza uma demanda em crescimento. Entretanto, essa produção mundial de milho, que seria recorde, ela vai depender muito se os Estados Unidos vão conseguir produzir o que foi estimado, e também da produção brasileira para o ano que vem. Tá? Ela estaria estimada, no último relatório, em 118 milhões de toneladas, que nós entendemos ser um número bastante elevado. E, para vocês terem uma ideia, a maior safra nossa, de acordo com a Conab, foi no ano passado por volta de 103 milhões de toneladas. No próximo slide, nós trazemos os números dos Estados Unidos.
Então, espera-se uma retomada da produção de milho norte-americana em relação à safra 2021, sendo estimado uma produção de 385 milhões de toneladas, quase 7% maior. O USDA ele projeta um aumento de oferta, em conjunto com uma diminuição das exportações, em torno de 10 milhões essa diminuição, fazendo com que o estoque final americano 21-22 cresça 32%. E isso vai depender, né, como eu já tinha falado antes, se eles vão conseguir produzir essas 385 milhões de toneladas, que seria uma safra recorde, principalmente devido ao clima. E a safra de milho lá nos Estados Unidos, ela está passando pela fase mais crítica, que é a fase de polinização, que é aquela que define produtividade. Então, assim, é necessário pelo menos condições climáticas regulares ou dentro da média. E não é isso que a gente observa nesse momento no Corn Belt, que é a região maior produtora de milho, com temperaturas altas e falta de chuvas. Indo para o próximo slide, nós vamos ver agora os números da produção de milho brasileira. Então, a gente sai das estimativas do USDA e entramos para a da Conab. Nós tivemos problemas climáticos desde a primeira safra e agora mais fortemente na segunda safra, com perdas de produtividade relacionadas à estiagem e geadas. Então, a primeira safra, verão, ela teve uma produção em torno de 25 milhões de toneladas, já foi menor do que era esperado, tá? Uma redução de 3% em relação à safra 19-20, que foi consequência da seca no verão da região sul. Na segunda safra de milho, inverno ou safrinha, né, nós tivemos um plantio muito atrasado em relação ao ano passado, que foi consequência do plantio atrasado da soja, que o Edgar muito bem já comentou. Então, ocorreu a redução da janela ideal de plantio do milho, e aí veio uma seca muito forte, e depois, no início de julho, as geadas, que afetaram principalmente o Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. E na semana passada, outra geada, podendo causar mais perdas, né, principalmente na produção do Paraná. Então, no relatório de julho, a Conab estimou uma produção para a segunda safra em quase 67 milhões, que já representa uma redução de 11% em relação à safra 19-20. O consumo interno ele está estimado em 71 milhões de toneladas, 4% maior que na safra 19-20, porém, diante dessa quebra de safra, fica a expectativa se esse consumo ele vai se manter devido a uma menor oferta do grão. E o sinal da menor oferta de milho neste ano, ele já está representado ali na safra 20-21, na parte amarela, que são os estoques finais. Vocês podem ver que está estimados 5,5 milhões de toneladas nos estoques finais. Isso é uma redução em torno de 50% dos estoques finais em relação ao ano passado e o menor estoque final desde a safra 16-17. Então, concluindo esse cenário de oferta e demanda brasileira, a produção 2021 da Conab para o milho, ela está em torno de 93 milhões de toneladas, produção total, que é a mesma estimativa de produção hoje do USDA. Entretanto, nós acreditamos que esse número ainda pode ser revisto para baixo nos próximos relatórios com uma produção menor, devido a problemas climáticos que já foram mencionados, e muitas consultorias já falam em uma produção abaixo de 90 milhões de toneladas, o que deixa esse ano e o próximo ano em estoques apertados, refletindo inclusive nas exportações brasileiras, que atualmente estão estimadas pela Conab em 29 milhões de toneladas, e já se fala em exportações em torno de, no máximo, 20 milhões de toneladas. Indo para o próximo slide, nós trazemos as cotações do CPEA, da B3 e de Chicago, da Cebolt. Então, o milho ele começa uma escalada de preços a partir de meados de dezembro de 2020, que lá na época ele vinha com revisões, já vinha com revisões nos relatórios do USDA, reduzindo as produções e estoques mundiais americanos. E aí um conjunto de fundamentos, como a sustentação da forte demanda por proteína animal pela China, as taxas de juros mais baixas a nível global e os auxílios emergenciais dos países para combater os efeitos da pandemia, deram essa sustentação aos preços. E chegando em março, abril, nós temos uma forte alta, já refletindo esse contexto da segunda safra, do plantio fora da janela e do agravamento do risco climático.
E aí, já no final do gráfico, aquele repique que dá já é o efeito da geada. E a geada fez com que acontecesse o inverso do que é natural, já que na colheita da segunda safra, historicamente, os preços caem pela maior oferta de grãos. Mas a geada veio e os preços subiram e com forte volatilidade. Inclusive, essa semana já bateu no CPE e na B3 de novo R$100 a saca. E avançando para o próximo slide, no gráfico, nós trazemos um horizonte para a safra de milho-verão que será plantada em setembro na região sul do país. Então, a gente observa um salto de rentabilidade a partir de 2020 e o produtor, de maneira geral, ele tem uma grande expectativa nesse ano para a safra verão, com margens atrativas, com condições de reinvestimento, de compra de maquinários, de investimento em tecnologia, em adubação e tratos culturais. E desde que ele tenha uma boa produção, o cenário é de margens muito boas. E caminhando para o final, na próxima tela, nós trazemos as perspectivas para o cenário de preços da safra 2021 e já avançando para o início da safra 21-22. Pode passar. E destacamos, então, como direcionadores de preços, a quebra da safra brasileira, que antes era estimada em 106 milhões de toneladas, podendo chegar abaixo de 90 milhões de toneladas, então sendo o menor estoque final dos últimos anos, e a safra americana de milho, que está no campo, e caso ela não consiga atingir todo o seu potencial esperado de produção, poderá novamente pressionar mais ainda essa oferta de grãos. Como fatores positivos para a precificação do milho, nós temos os estoques mundiais e internos que seguem baixos, os preços elevados das principais commodities, o câmbio que segue favorecendo a competitividade do Brasil e a manutenção da China como grande player importador de milho para o ano que vem. Então, passado esse contexto geral, entendemos que os preços internos eles tendem a se manter firmes e elevados, apontando um cenário otimista para os preços. E assim nós finalizamos a apresentação. Agradeço novamente e fico à disposição. Eu volto para você, Giovanni. Obrigado, meu amigo Danilo, pelas suas informações, pela sua análise, ricas informações para a gente entender o contexto do que está acontecendo com a cultura do milho. Para falar agora sobre o cenário para a cultura do algodão, vou convidar o Marcos Lira, assessor de agronegócios, da Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil, para trazer também esse conjunto de informações aí relacionadas com a cultura do algodão. Marcos Lira, palavra sua. Bom dia, Giovanni. Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou o Marcos Lira, sou assessor de agronegócios na Regional de Diamantino, no Mato Grosso. E com essa apresentação, a gente pretende tecer alguns comentários sobre a cultura do algodão no país. Por favor, o primeiro slide, Giovanni. Okay. Pessoal, nós temos um parâmetro aqui da safra passada, 4 parâmetros da safra passada, da safra vigente e da safra 21-22, a futura. O que eu queria tentar com vocês? Principalmente a barra de consumo, nos 3 parâmetros. O algodão, por ser uma cultura que não ligada ao ramo alimentício, ela sofreu muito com a pandemia do ano passado, principalmente no primeiro semestre de janeiro e junho. Então, com o fechamento do comércio, o consumo, de modo geral, mundial, diminuiu muito, em parâmetros nada previstos para a safra 19 e 20. Porém, com o alento da reabertura dos comércios, da flexibilização, eu estou dizendo Brasil e mundo, entre o segundo semestre de 2020 até agora, a previsão, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é que essa safra 2021 tem uma diferença de 12% no consumo. Isso é um alento extremamente positivo, visto que o algodão, por não ser uma cultura do ramo alimentício, é uma cultura ligada extremamente ao PIB do país. O que eu quero dizer? O consumo de bens não duráveis, como vestuário, está ligado extremamente à renda do cidadão no país. E para a safra 21-22, mais um incremento de 3% em cima da safra 2021 no consumo brasileiro, no consumo mundial.
Então, isso é extremamente positivo para a cadeia. O que acontece quando a gente vê esse aumento de consumo desde 2019 até 2022? A gente pode ver no slide seguinte que o preço ele começa a ficar mais positivo na Bolsa. Se nós compararmos o que aconteceu ali em abril, entre março até junho do ano passado, né, praticamente um ano atrás, nós tivemos parâmetros de preço na Bolsa de 50 centes de dólar. Isso dá em torno de 16 dólares a arroba de pluma. Mais baixo do que isso só foi visto na bolha imobiliária de 2008, com a crise americana. Então, nós tínhamos patamares muito baixos, sem precedentes qualquer, né, sobre a pandemia. À medida que foi flexibilizando, as exportações brasileiras começaram a melhorar também, americanas começaram a melhorar também, e as economias dos países importadores começaram a reagir de julho e agosto do ano passado até agora, os preços na Bolsa começaram a elevar. O que aconteceu? Consequência do consumo, do aumento de consumo da safra 2021 e a perspectiva de consumo da safra 21-22, principalmente agora nesses preços de março para cá mais ou menos, março até junho, que alcançou até 91 centes de dólar, praticamente o dobro do que nós tínhamos há um pouco mais de 14 meses atrás. Então, isso é extremamente positivo para a cadeia e principalmente para o Brasil e Estados Unidos, que exportam a grande parte das suas produções. Já no CPEA, a gente também acompanha os preços mais baixos, porém, o que está acontecendo no Brasil? O câmbio, como já foi dito nas duas apresentações anteriores, está favorecendo também a rentabilidade do produtor. Então, nós vemos que no final agora desses meses de maio, junho, os patamares estão chegando a R$ 5,00 por cento de dólar por libra-peso, o que dá em torno de R$ 10 a R$ 11,00 por quilo. R$ 150, R$ 160 a arroba de pluma. São preços muito remuneratórios, né? E o produtor tem que estar atento na hora de fechar. E aí, no próximo slide, a gente pode notar o comportamento das últimas 3 safras do Brasil, a safra 18-19, a safra 19-20 e a 20-21, que ainda está em patamares de colheita, sobretudo o algodão safrinha no Mato Grosso, né? Então, o que a gente notou? A safra 19-20, recorde de produção no país, o país nunca colheu mais do que 2.800.000, 2.700.000, chegou a pouco mais de 3 milhões de toneladas de pluma, né? E isso foi muito bom. Com a reabertura do comércio, a exportação da safra 2021, que está exportando justamente a produção da safra 19-20, foi recorde também. A Abrapa tinha, junto com o Ministério da Agricultura, uma meta de exportar pelo menos 2.300.000 toneladas da safra 19-20, e nessa safra exportou praticamente 2.420.000 toneladas. Praticamente 80% do que produziu só na safra passada. Então, isso remunerou de forma positiva os produtores, né? E juntamente, claro, com o aumento do consumo dos países importadores. Essa exportação, quem corresponde é China, Vietnã, Bangladesh, Indonésia, Turquia. Só esses 5 países correspondem a 85% da importação do Brasil. E aí, no próximo slide, a gente pode acompanhar o comportamento da produtividade no país. Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso são responsáveis por praticamente 95% da produção nacional. Por que nós destacamos aqui, por último, a barrinha mais escura, o Mato Grosso? O Mato Grosso é responsável por 70% da produção e da área de plantio nacional. E a Bahia é responsável por 20%. Só os 2 estados são responsáveis por 90%. O que aconteceu no cenário baiano? O algodão na Bahia é praticamente o algodão safra. O algodão safra plantado em dezembro, novembro e dezembro. Esse algodão ele não teve problemas de chuva, excesso de chuva na colheita ou falta de chuva durante o seu desenvolvimento. Muito pelo contrário. As previsões ainda da Abrapa
é de uma pequena redução na colheita, mas nada que atrapalhe o bom desempenho das lavouras, visto que as lavouras esse ano têm um desenvolvimento de qualidade de pluma muito melhor do que na safra passada. Esse cenário acompanha Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, que são produtores de algodão, a maior parte dos produtores de algodão safra. O que acontece no Mato Grosso? O Mato Grosso divide a produção entre algodão safrinha e algodão safra. O Mato Grosso praticamente 85% é algodão safrinha. E esse algodão safrinha, ele foi plantado, muita boa parte dele, fora de época, fora do zoneamento. Então, isso pode comprometer o rendimento no final da colheita. Esses outros 15% de algodão safra, tem uma estimativa do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, em torno de 290 arrobas por hectare de algodão em caroço. É uma produtividade prevista nesses 14%, 15%, né? Porém, a produtividade no estado pode vir pressionada justamente pelo algodão safrinha, que sofreu com seca, que sofreu com falta de água entre março, abril e maio, e junho, com um frio inesperado e extremamente atípico para o estado, né? Então, com relação a esses desenhos de produção de cada estado, a gente vai elencar alguns fatores positivos e os fatores negativos no slide seguinte. O Brasil, 18% de redução de área. Nesses 18%, como a gente vai ter uma menor disponibilidade de pluma justamente por ter um pouco menos de área também, isso vai colaborar com a manutenção do preço no mercado interno. Por que eu digo no mercado interno? Porque a Conab também sempre, a Associação Brasileira das Indústrias Têxteis, ela sempre preconizou em torno de 700 mil toneladas de consumo no país. Com a pandemia do ano passado, não chegou a consumir nem 600, justamente por causa do primeiro semestre. Então, essa previsão de aumento de 600 do ano passado para 700 está auxiliando a manter os preços no mercado interno elevados, juntamente com a menor disponibilidade de pluma também por conta da redução de área. As vacinações no mundo, eu digo no mundo, diga-se lei de passagem o Brasil, né? O Brasil, com o avanço da vacinação, tem conseguido melhorar esses índices de consumo de acordo com as estimativas, justamente por estar extremamente ligado ao PIB nacional. Mas também temos alguns fatores negativos que podem influenciar na safra 21-22. Custos de produção elevados. Adubo, como todo mundo tem acompanhado, o adubo foi o maior, entre aspas, o vilão dos custos de produção. Os preços estão elevados e vale a atenção do cotonicultor brasileiro na hora de fechar o seu custo de produção e fechar o seu contrato de venda também. As margens de lucro ficam um pouco estreitas, com certeza vale a atenção deles mesmo, né? E um fator que agora, ultimamente, de uns 60 dias para cá, tem preocupado são as variantes de Covid no mundo. Como eu falei no primeiro slide, pessoal, a preocupação com relação a fechamento de comércio, o que cada país vai adotar e as consequências da variante Delta, que é principalmente a mais transmissível no mundo, né? Em países como a Índia, que consome 80% do seu algodão, países como Vietnã e Bangladesh, vale a pena o acompanhamento nosso também. Por enquanto, as medidas de controle estão eficazes, né? Não tem tido problemas de exportação no Brasil, né? E muito menos nos Estados Unidos também, mas vale acompanhar os desdobramentos da variante Delta no mundo. Então, dessa forma, eu finalizo a apresentação, eu deixo disponível para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, e devolvo a bola para você, Giovanni. Muito obrigado, meu amigo, pelas suas informações, pelos seus cenários que você traçou, e muito interessante como a gente perceber os impactos diferentes que nós estamos vivendo por conta da pandemia nas diversas atividades, nas diversas culturas que o nosso produtor rural desenvolve em cada região do nosso país. Muito obrigado, a gente vai ter oportunidade ao final de bater um papo aí com as questões que foram apresentadas pelos participantes. Vamos falar agora sobre o cenário para a cultura do café e para compartilhar as informações, para
trazer dados aqui para a gente. Convido o Marcos Mesquita, assessor de agronegócios da Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil. Marcos, fala com a gente, traga aí os detalhes e as informações sobre a cultura do café, para que a gente possa acompanhar, entender aí as perspectivas, cenários e tendências. Ok, muito obrigado, Giovanni. Um bom dia a todos. Meu nome é Marcos Mesquita, sou assessor de agronegócios e fico sediado em Guaxupé, no sul de Minas Gerais. Nosso objetivo nessa apresentação será fazer uma análise da conjuntura da cafeicultura para o período 2021-2022. Nós vamos iniciar a apresentação mostrando a localização das lavouras de café em nosso país. Em vermelho, nós temos as áreas de café arábica, em verde, nós temos as áreas de café conilon. Observa-se a maior concentração na região sudeste e, em especial, no estado de Minas Gerais. Nas últimas décadas, a expansão da área em café buscou áreas com altitude adequada e com localização topográfica que ajudassem a minimizar o risco de geada. No entanto, como desde 1994, há 27 anos, não ocorria uma geada significativa, esta expansão fez uso também de áreas marginais com algum risco do evento geada. E, infelizmente, tivemos semana passada um evento geada com ocorrência, em sua maioria, nessas áreas. E podemos ter ainda um novo evento nessa sexta-feira. Em relação às estimativas de safra, que estão citadas aí no slide, nós estamos agora colhendo a safra 2021, com projeções entre 48 milhões e 57 milhões de sacas. No café arábica, nós estamos estimando uma queda de 28,7% na produção, uma produtividade de cerca de 24,1 sacos por hectare, sendo que no ano passado nós tivemos 29 sacos por hectare, e isso foi devido principalmente ao efeito da bienalidade e a adversidades climáticas que ocorreram desde o ano passado. Já no café conilon, nós estamos projetando uma produtividade elevada de 48,6 sacos por hectare, que é o resultado de um maior uso de variedades clonais e irrigação na cafeicultura do conilon. As diferenças de 48 a 57 milhões estão basicamente na estimativa de produtividade do conilon, onde a Conab estima cerca de 15 milhões e os Estados Unidos 21 milhões. No Arábicas, as projeções agora estão concentradas entre 33 e 35 milhões de sacas. Bom, analisadas essas projeções no país, nós vamos passar agora a analisar a conjuntura da produção mundial e a relação estoque-consumo, onde nós vamos apresentar um gráfico no próximo slide, à esquerda, onde nós vamos mostrar também estimativas de consumo e nós podemos observar à esquerda as estimativas de consumo. Em azul e em amarelo nós temos o estoque final. Embaixo nós temos ainda uma linha em verde, onde nós mostramos a relação estoque-consumo, onde nós observamos que nos últimos do ano passado e esse ano nós vamos acabar ocorrendo uma projeção na relação estoque-consumo com uma queda de 24,5% na estimativa de relação estoque-consumo para 19,4%, culminando com um estoque final de 32 milhões de sacas, sendo que o ano passado nós tínhamos 39 milhões de sacas. Essa redução nessas estimativas se deve basicamente porque na produção mundial, considera uma produção mundial para o período 21-22 de 164,8 milhões de sacas, onde o Brasil e o Vietnã são os principais países participantes e onde o Brasil tem uma participação de 34,2% da produção mundial total, considerando a arábica e conilon. Especificamente no arábica, é onde nós temos uma redução expressiva, uma queda expressiva na produção de 14,1%. Na total, nós temos uma queda de 6,2%, mas já no arábica a queda estimada é de 14,1%, sendo que o Brasil representa 39,9 milhões. O segundo país maior produtor é a Colômbia. Já no conilon, a previsão é de uma elevação, tanto a nível nacional quanto a nível mundial, de 4,6% a nível nacional e
E também nós temos aí uma demanda global estimada de 164,9 milhões. Nesse caso, que está os fundamentos que geram essa redução na produção e consumo mundiais, tendo aumento de 1,1%, e com isso nós temos um aperto na oferta na produção e consumo mundiais. Já no slide seguinte, nós vamos analisar o comportamento dos preços do Arábica e do Conilon. No comportamento dos preços do Arábica, nós vemos ali que o histórico de preço mostra picos de oferta de preço bom em abril, maio do ano passado, e depois em agosto e setembro também do ano passado, e a partir de outubro, uma elevação constante, até inclusive nesse primeiro semestre de 2021, aonde nós estamos chegando agora a um pico de preços bastante acentuados e que, com isso, a cafeicultura atingiu preços muito altos nos últimos dias. Esses produtores aproveitaram os bons momentos de fixação de preços, puderam ficar bastante capitalizados, uma vez que eles concentraram a venda nesses picos de oferta, mas está preocupando bastante o aumento dos custos dos insumos, como os colegas anteriores se referiram bastante a esse tema. Também a retração na oferta, devido aos produtores saberem que vai ter menor oferta, e aí o escalonamento das vendas também contribui bastante para que a oferta fique restrita e aí os preços do Arábica se inflem bastante nesse aspecto. Já no slide a seguir, nós vamos analisar os preços do café Conilon, no slide seguinte, onde nós podemos ver um comportamento semelhante, não tão acentuado, mas de uma mesma forma, com uns pequenos picos de preço, e de forma que, na entrada desse ano até agora, nós temos também uma elevação constante, e que, em cenário diverso do Arábica, nós temos elevação de produção, 4,6% a nível nacional e 5,4% mundial. No entanto, o histórico de preços, por estar bastante vinculado ao preço do Arábica, mantém uma relação boa de preço também para o Conilon, que está no momento bom, com aumento de produtividade pela irrigação e por variedades clonais que estão dando bons resultados. Já analisados os aspectos internos, nós vamos agora passar a analisar o aspecto internacional no próximo slide, onde nós temos o comportamento na Bolsa de Nova York, na ICE Futures, onde nós vimos aqueles picos também em dólar, que ocasionaram repiques de preço aqui internamente no Brasil, e a partir de outubro nós vemos uma elevação constante nos preços em dólar, ocasionando essa alta de preços, atingindo índices de preços, batendo os preços de dezembro de 16, que era 1,78 centavos de dólar por libra peso, e agora com o efeito geada, ultrapassando mesmo os 2 dólares por libra peso, e por isso nós estamos com os preços externos e internos bastante elevados, atingindo a nível interno valores superiores até mesmo a R$1.000. No próximo slide, nós poderemos ver, inclusive, o grande vilão dessa história, que é o clima. Como nós dissemos, o ano passado nós já tivemos problemas climáticos bem acentuados, e aqui nesse gráfico nós temos em amarelo os dados de precipitação em 2021, ao passo que em rosa nós temos os dados do ano passado, e podemos observar tranquilamente em todos os meses, em todos os municípios aqui listados, da região sul de Minas, do Cerrado e da Mogiana Mineira, uma precipitação para esse ano de cerca de 50% em média inferior. Somente esse fator já seria suficiente para gerar dúvidas sobre a próxima safra brasileira, que vai ocorrer agora a partir da próxima florada, além dos problemas climáticos já ocorridos no ano passado, mas nós tivemos agora o efeito geada, ocorrido a semana passada, com temperaturas de -2 a 0 grau aqui na região do sul de Minas, temperaturas muito baixas também no Cerrado, e afetando áreas de café, embora nós ainda consideremos que grande afetado são áreas marginais, áreas que de uma certa forma ou outra, topograficamente, elas representam algum risco de geada. Bom, analisados esses problemas climáticos aqui que nós desenvolvemos, nós podemos então passar para o slide final, onde nós poderemos considerar os efeitos ocorridos em relação ao cenário para a safra 21-22 e as perspectivas a considerar. Como fatores positivos, nós já comentamos sobre as incertezas climáticas, os problemas da baixa precipitação à média histórica, e agora a geada ocorrida semana passada e a possibilidade de nova geada nessa semana,
acarretando sobre a safra Brasil 21-22 uma dúvida, já que nós estamos vindo de uma bienalidade negativa, produção baixa, pelo impacto desse clima desfavorável. Ao mesmo tempo, também, nós temos um crescimento do consumo global a nível de 1,1% e, consequentemente, a redução dos estoques finais da safra 21-22, o que foi também abordado ao longo dessa apresentação. O dólar valorizado também tem contribuído também para manter internamente preços bem interessantes para o produtor, além do que o produtor, se aproveitando desses momentos, tem propiciado uma comercialização escalonada, calma, sem ir ao mercado muito afoitamente, aguardando os melhores momentos. Como já dito também, o avanço da vacinação e com as consequentes perspectivas de recuperação econômica mundial, a demanda externa, todos esses são os fatores bastante positivos para manter esse cenário sobre o preço do café. Como nós vemos no lado direito, os fatores negativos são bem menos, e, no caso, baseiam-se basicamente na boa produção do ano passado brasileira, recorde de 69,9 milhões, que ocasionou uma disponibilidade de produto bastante acentuada, e com vendas recordes e exportações recordes atingindo 45 milhões durante a safra 2021, abastecendo, de uma certa forma, o mercado mundial. Também tivemos recuperação dos estoques certificados na Bolsa da ICE, um estoque usado para regular a Bolsa. Hoje está em ordem de 2,1 milhões de sacas. Em setembro do ano passado, quando teve a última alta do preço do café no ano passado, esse valor de estoques estava em 1,1 milhões, e com isso nós temos também uma recuperação dos estoques certificados, não os estoques a nível mundial, que são preços baixarem para 32 milhões. A questão da laninha é bastante controversa ainda, pode-se apresentar uma normalização climática, mas coloca ainda mais pilha, mais nervos sobre o que pode ocorrer com a safra brasileira, e uma normalização poderia ser fator negativo. Também tivemos na Colômbia, que vinha enfrentando problemas de escoamento da produção, uma regularização logística, permitindo que a produção ocorrida naquele país pudesse chegar ao mercado, ajudando um pouco a normalizar o mercado. Também, por último, temos os que já foi citado por alguns colegas, o avanço de novas variantes como preocupante em relação aos efeitos negativos sobre o panorama mundial. Basicamente, foram esses os aspectos que nós gostaríamos de considerar, e nos colocamos à disposição para maiores questionamentos a respeito do aqui abordado, e passamos a bola aí para o Giovanni para continuar o evento, e agradecemos e estamos à disposição. Obrigado. Muito obrigado, Marcos Mesquita, pelas suas informações, pela rica análise que você fez, os dados que você trouxe. Cada cultura com as suas características, né, são culturas relevantes com características bem diferentes. Muito obrigado. Para finalizar a análise do cenário das principais culturas, convidamos o Carlos Brunelli, assessor de agronegócios, da Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil, para falar sobre o cenário para a cultura do arroz, também uma cultura extremamente importante, significativa, tanto em termos da economia do nosso país, quanto em termos de alimentação. Brunelli, a palavra é sua. Bom dia a todos, meu nome é Carlos Brunelli, sou assessor de agronegócios do Banco do Brasil, em Bagé, Rio Grande do Sul. Hoje vamos falar do cenário da cultura do arroz. Com relação à produção mundial, podemos destacar que o Brasil é o 9º maior produtor mundial de arroz. Em primeiro lugar está a China, seguido da Índia, Indonésia, Vietnã, Tailândia, Burma, Filipinas e Paquistão, todos países asiáticos. O Brasil é o 8º maior exportador, e os maiores exportadores são a Índia, Tailândia, Vietnã, Paquistão e Estados Unidos. A produção mundial estimada pelo USDA para a safra 2021-2022 é de 506 milhões de toneladas de arroz base beneficiado, e o consumo está estimado em 514 milhões de toneladas. Notem que o consumo mundial é ligeiramente superior à produção. Os estoques finais, estoque de passagem, estão estimados em 167 milhões de toneladas,
com uma relação estoque-consumo de 32%. 80% desses estoques de passagem estão na Índia e na China. A China detém 66% dos estoques e a Índia 14%. É o conceito de segurança alimentar, os dois países com as maiores populações detendo os maiores estoques de arroz. No próximo slide, vamos ver a produção no Mercosul. Segundo o SDA, a produção estimada no Brasil em arroz base casca é de 11.700.000 toneladas. A produção argentina é estimada em 1.292.000 toneladas. A produção no Paraguai, 1.174.000 toneladas. E a produção no Uruguai, 1.342.000 toneladas. A produção total no Mercosul, então, 15.509.000 toneladas. Notem que tanto no Paraguai quanto no Uruguai, o consumo é extremamente baixo quando comparado com a produção total. São produções no Paraguai e no Uruguai majoritariamente destinadas às exportações. E um dos principais destinos dessas exportações é o Brasil. O estoque de passagem do Mercosul está estimado em 1.331.000 toneladas, com uma relação estoque-consumo de 11%. No próximo slide, nós vamos ver a produção brasileira. Produção brasileira. Na última safra, foram colhidas 11.765.000 toneladas, numa área de 1.682.000 hectares. Notem que nas últimas 3 safras, embora a área tenha permanecido praticamente constante, houve um aumento de produção. E isso em função de que nas últimas 2 safras houveram ganhos expressivos de produtividade. Com relação à produção por estado, o Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção de arroz nacional. Santa Catarina, em segundo lugar, é responsável por 10,7% da produção. Estado do Tocantins, em terceiro lugar, é responsável por 5,9% da produção. E o Mato Grosso, em quarto lugar, é responsável por 3,6% da produção nacional. Próximo. Fatores climáticos. O arroz irrigado é responsável por 92% da produção brasileira. E o arroz de sequeiro é responsável por 8% da produção. O fato de 92% da produção ser de arroz irrigado confere estabilidade de produção. A lavoura de arroz é pouco afetada por eventos de seca. Granizo e frio intenso no florescimento são os eventos climáticos que mais causam prejuízos aos ourizicultores. Chuvas excessivas causando inundações em lavouras também ocorrem eventualmente. Próximo. Agora vamos analisar as exportações e importações brasileiras. O ano safra na lavoura de arroz vai de março até fevereiro do próximo ano. Comparando os 4 primeiros meses do ano safra 2021, de março a junho, com os 4 primeiros meses do ano safra 2020, de março a junho, houveram uma redução de 53% nas exportações. Comparando o semestre fechado, o primeiro semestre de 2021, as exportações foram 50% menores do que o primeiro semestre de 2020. Uma redução
bastante acentuada nas exportações nesse primeiro semestre de 2021. Próximo. Agora, vamos verificar o comportamento dos preços no Brasil neste ano de 2021. Os preços começam em janeiro num nível muito bom, na faixa de R$ 93,00 por saca de 50 quilos. Em fevereiro, com o início da colheita, os preços começam a cair. E este ano houve uma mudança no comportamento dos produtores. Em março e abril, durante o período de colheita, os produtores, buscando melhores preços, reteram o produto e evitaram a comercialização e seguraram a queda de preços no mês de março e abril. No mês de maio, alguns produtores, precisando fazer caixa, começam a vender os seus produtos. E aí existe a queda que é normal no período de colheita, que vai de fevereiro a abril. Com o aumento da oferta de arroz, os preços vão caindo e, no mês de maio e junho, atingem o patamar de R$ 69,70. Agora, no mês de julho, início do segundo semestre, período de entre-safra, onde tradicionalmente ocorre uma elevação de preços, podemos observar no final do gráfico já uma recuperação dos preços. Preço ontem, CPE, R$ 75,00 por saco. Então, no segundo semestre, normalmente ocorre uma recuperação de preço. É o período onde é mais favorável ao produtor de arroz a comercialização dos produtos. Próximo slide. Custo, preço e rentabilidade. Observe que no ano de 2019, a lavoura do arroz estava com rentabilidade negativa, apresentando um prejuízo de 16%. No ano de 2020, com a pandemia, há o aumento no consumo de arroz no mercado interno e um grande aumento nas exportações. Isto faz com que o preço médio de vendas saia de R$ 42,50 para R$ 67,54. E a rentabilidade, que antes estava negativa em 2019, passa para 23,3%. E em 2021, até o mês de junho, a rentabilidade está em 33%. Então, foi uma mudança de cenário muito grande de 2019 para os anos de 2020 e 2021. O arroz é um exemplo de cultura favorecida com os efeitos da pandemia. E isto está favorecendo muitos produtores. O próximo. Agora vamos ver os aspectos positivos e os fatores negativos, né? As perspectivas para esta próxima safra que está se iniciando. Fatores positivos. Os estoques de passagem estão baixos no Brasil. A relação estoque-consumo é de 8,2%. Isto favorece porque, no final da safra, com baixos estoques, ficam boas oportunidades de comercialização. O consumo no mercado interno ele está aquecido. Existe uma procura por alimentos baratos em função na queda da renda da população brasileira. No segundo semestre de 2021, existe uma previsão de aumento da demanda africana, o que pode favorecer as exportações. Os fatores negativos. Queda acentuada nas exportações no primeiro semestre de 2021, 50% menor quando comparada com o primeiro semestre de 2020. Câmbio. A desvalorização recente do dólar frente ao real
tornando as exportações brasileiras mais caras e as importações mais baratas. A queda nos preços internacionais do arroz, devido à demanda mais fraca do mercado externo, e o aumento dos preços dos fretes marítimos também são fatores negativos. Agradeço a oportunidade, obrigado, e retorno a palavra ao Djalvany. Muito obrigado, Brunelli, pelas suas informações, pelas suas análises. Muito interessante. Nós fechamos, assim, o conjunto de análises sobre 5 culturas extremamente relevantes para a economia do Brasil, para os produtores, para o segmento produtivo. E a gente pode perceber claramente, né, que os dados que foram apresentados demonstram que os produtores brasileiros estão investindo mais em tecnologia, buscando mais produtividade em todos os segmentos. Então, ao mesmo tempo, acompanhando do lado da seguradora, a gente percebe que nos últimos anos as indenizações têm sido recordes também. Então, nós temos um paradoxo de safras recordes e indenizações recordes por parte das seguradoras. Isso porque os produtores estão cada vez mais conscientes da necessidade de ter mecanismos de proteção para os seus empreendimentos, estão buscando os seguros. Por parte da seguradora, a oferta de produtos mais que amparem melhor o produtor rural. Isso tudo torna, então, as atividades também mais protegidas, tornam os produtores têm mais tranquilidade para conduzir os seus investimentos. De um lado, então, a oferta de mais crédito, e aí o Banco do Brasil, como sempre, é um parceiro do produtor rural, e também a oferta de mais proteção por parte da seguradora. Brasilseg, como também um grande parceiro, líder no mercado de seguros rurais. Vamos iniciar agora o momento de perguntas e respostas. O Carbone. Carbone, você recebeu alguns questionamentos para compartilhar aí com os nossos apresentadores. Traz aí as perguntas que foram apresentadas pelos participantes. Fala, Disa. Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade e também agradeço a participação de todos os nossos colegas aí que com certeza nos enriquecem muito com as suas informações. E essa tendência, né, atual, hoje a gente sai de uma cultura, já tem outra, uma está em um cenário, outra está em outro, preço, clima, é um jogo aí que a gente vive dia a dia, né? Recebemos sim as perguntas, Isa, se me permite aqui, eu vou começar com uma de soja, do nosso amigo Manuel. Existe o risco de reprisar 2004, quando a China devolveu carregamentos de soja e o preço despencou? Bom dia, obrigado pela pergunta. Olha, é difícil dizer sem ter um fato, né? Acredito que se tiver um fato, aquela causa da devolução em 2004 foi que seguiu um carregamento em que foi identificada soja com tratamento químico, semente que foi enviada junto, a menos a informação que chegou até nós na época, né? Isso está muito controlado hoje em dia na alfândega, no comércio brasileiro de soja. Tem uma legislação específica com uma penalidade bastante severa para quem incluir restos de semente dentro da soja indústria. Não acredito que esse fato volte a acontecer. Muito obrigado, hein? Esperamos também que não. Agora tem uma de café aqui, do nosso amigo Marcos. É o seguinte, o banco já fez algum levantamento sobre o impacto na produção das geadas por regiões? E até aproveitando a cultura de café, em relação ao ritmo da contratação do crédito para o café, principalmente em relação à liberação nos meses de agosto e setembro. Face aí o cenário pregresso aí das geadas que tivemos e as que estão vindo aí também, parece que vem ainda daquela prejudicada ainda mais nas nossas lavouras em algumas regiões. No momento ainda é prematuro, porque a geada, quando ocorre, ela aparenta,
como a que ocorreu, essa geada de capote, ela 4 horas após o evento, ela realmente causa um impacto muito assim negativo para a pessoa, ao se observar uma lavoura bonita, linda, maravilhosa, se transformando numa lavoura toda amarronzada, isso deve dar um impacto muito grande. Mas o impacto agora ainda vai demorar para ser avaliado, porque a profundidade da geada só vai se mostrar quando vierem as chuvas, o calor e o desenvolvimento. Inclusive, há recomendações de se aguardar isso para se tomar uma decisão entre o que fazer, se esqueletamento, se decote, ou se simplesmente uma adubação, um acompanhamento melhor da lavoura. Na realidade, esse levantamento tem sido procurado fazer, a diretoria também tem procurado obter informações a respeito, mas elas, como eu disse, elas são bastante superficiais ainda, porque elas mostram esse efeito inicial da lavoura, que realmente dá um impacto grande, mas o que nós temos observado é que, na realidade, é como nós dissemos na apresentação, as áreas marginais, as áreas limítrofes entre o que seria considerado ideal para o café foram expandidas muito grande nos últimos anos, justamente porque há muitos anos não temos geada. Então, isso ocasionou essa expansão de áreas para áreas um pouco limítrofes, que normalmente correm um risco maior de geada, e às vezes é difícil, porque é uma questão topográfica, não é só altitude, não é só isso, uma questão topográfica para um município, pode haver acúmulo de ar frio, pode haver uma região de escoamento de ar frio, e como há muitos anos não tínhamos isso, realmente impactou bastante, tem bastante pessoas procurando informação a respeito, mas ainda é bastante prematuro para se ter uma definição muito acentuada. Estamos realmente procurando isso, o banco também está procurando avaliar os impactos disso, e basicamente é mais sobre a safra seguinte, já que agora a safra atual ela não teve grande efeito sobre a geada em si, porque a colheita ou estava finalizada ou em final de colheita. O grande efeito vai ser mostrado agora na próxima safra, onde nós vamos ter a questão da florada, já impactada pela precipitação menor, e além disso, qual que vai ser o nível disso e como vai ser o comportamento. Hoje mesmo já ocorreu chuvas aqui na região, o que talvez não estava muito no script, já está aqui, mas ocorreram as chuvas na região. Isso tudo é que vai direcionar o mercado até nós termos uma florada. O que vai acontecer fica em dúvida. Com relação aos financiamentos, a gente sempre tem procurado pedir esses levantamentos, esses pré-custeio, o pessoal ter bastante cuidado na projeção, considerando sempre a possibilidade da ocorrência de um fenômeno extra. Então, para que de cara num pré-custeio não se faça use o potencial todo da lavoura, mas tenham cuidado, preocupando realmente com essa questão da possibilidade de ocorrência até um evento, uma vez que atual não é safra ainda. Nós ainda vamos ter florada, fruto, desenvolvimento, até nós termos tudo isso. Então, nós temos essa preocupação com isso, e por isso essas liberações agora, elas na realidade vão estar todas cercadas desses cuidados, para que a pessoa faça um levantamento adequado do que está sendo impactado na sua lavoura. Como nós dissemos, são áreas marginais, acreditamos em nível abaixo de 2 dígitos na maioria dos municípios, é muito variado entre um município e outro, mesmo município próximo um do outro. O nível de atingimento foi diferenciado, mas na média eu acredito que abaixo de 2 dígitos de área atingida deve ter ficado sim, concentrando aqui na região sul de Minas, e mesmo na região Cerrado, onde as áreas mais abertas também propiciaram um escoamento de um ar frio, causando esse impacto negativo de ver uma lavoura muito sofrida ali após ocorrer isso. Obrigado, Marcos. Então, a gente pode ficar tranquilo que o cafezinho está garantido. Não, talvez em termos de preço, como nós já vimos, já atingiu os $2, né? Passou, coisa de 7 anos não ocorria isso. Então, o preço a nível internacional ultrapassou uma barreira de 7 anos. Já tínhamos vencido a de dezembro de 2016, de 1,78, agora passou de $2. Então, com isso, é um preço bem interessante, ajuda a manter o caso da rentabilidade da cultura nisso, mas aí para quem ainda tem, que nem quem não foi muito afetado. Para quem foi afetado, acho que nós temos que dar o apoio, e o banco também deve procurar dar algum apoio nesse aspecto, seja prorrogação para as coisas do ano que vem, alguma coisa, investimentos, isso provavelmente pode vir a haver alguma medida que dê ajuda nesse aspecto a esses produtores atingidos, uma vez que são casos muito pontuais.
são por município, por propriedade, por região, os acontecimentos. Beleza, Marcos, muito obrigado aí pela participação e pelas informações. Aproveitando aqui, eu vou mandar agora uma de algodão, que chegou do nosso colega também, um abraço para o Pipo, né, assim carinhosamente chamado, sobre o algodão. Ele pergunta para nós o seguinte: se um novo atraso no ciclo das chuvas, a se confirmar com laninha, pode representar aumento da área de algodão safra? Olha, essa questão do algodão safra, normalmente, assim, se ocorre limite de... O que fica limitante, né? As chuvas, né? Esse ano, nós tivemos atraso da chuva em um estado produtor só, que foi o Mato Grosso, né? Nos demais estados, não tivemos atraso. O único problema é, assim, o que a gente percebeu agora? Esse atraso do plantio do algodão safra, pelo menos aqui no Mato Grosso, não interferiu tanto na produção final do algodão safra, né? E em outros países, em outros estados. O único problema é assim, realmente, se nós tivermos alguns produtores encavalam o algodão safra e o algodão safrinha também. E o algodão safrinha fica limitante mesmo justamente por causa do algodão safra, do milho e da soja, né? Na sequência, né? Então, pode sim. As previsões de chuva, assim, são regulares, né? Não temos nada de diferente agora, tirando essa safra passada agora que tivemos um atraso considerável, né? Do plantio da safra. E talvez para o ano que vem não tenhamos esse problema, né? Beleza, Marcos. Muito obrigado aí pela participação e esclarecimento. E eu vou fazer a última que eu tenho aqui, até por razões do nosso tempo, referente à cultura do arroz, né? Depois, as outras perguntas que chegaram, a gente vai responder aos seus remetentes também, podem ficar tranquilo. E essa pergunta vem lá do Ítalo, nosso sempre telespectador que está presente nas lives aí, sempre participando. Sobre o arroz, ele pergunta o seguinte: se a atratividade da soja pode continuar com o processo de substituição das áreas de arroz, tanto irrigado quanto sequeiro. E também aproveitando, se ocorrer, quais as regiões do Rio Grande do Sul isso pode acontecer, se acontecer? É importante destacar, né, que os preços da soja nos últimos 2 anos subiram muito. E o produtor de arroz, ele tem levado isso em consideração. Tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina, os 2 estados que produzem 80% do arroz nacional, o que acontece? O arroz tem um problema de uma planta daninha chamada arroz vermelho, que é uma praga que diminui muito a produção do arroz. Então, é uma prática comum nesses 2 estados se plantar 2 anos de arroz e depois entra com 2 anos de soja e depois troca as áreas. O que vinha acontecendo era um aumento das áreas de soja dentro das áreas de arroz. O que ocorreu o ano passado? O ano passado o arroz, o saco chegou em R$100. Então, a partir da safra passada, mudou o cenário. Qual que era o cenário anterior? A soja evoluindo, ganhando terreno nas áreas de arroz. Eu acredito que, a partir de agora, isso deva se estabilizar. A área de arroz deve permanecer constante, com leve alta, em função dos novos patamares de preços. E lembrando do gráfico de rentabilidade, hoje nós temos uma rentabilidade em torno de 30%. Outro fato importante, o arroz produz 9.000 quilos por hectare na área irrigada, enquanto que a soja produz em torno de 3.000 quilos, 3.000 quilos e 600 por hectare. Então, a renda do arroz é competitiva nesses novos patamares de preço. Então, respondendo a ele, a soja vinha ganhando terreno em cima das áreas de arroz, mas eu acredito que a partir deste ano, dessa safra em diante, as coisas devem se estabilizar. Brunelli, muito obrigado. Até pelo nosso tempo de live, eu queria agradecer em nome da unidade técnica da Brasilseg a participação dos colegas e as informações,
E Disa, passo para você a palavra aí. Obrigado. Obrigado, Carbone. Agradecer muito aos apresentadores, a riqueza dos dados e informações que foram compartilhados, a perspectiva e a visão de cada um desses segmentos tão relevantes para o nosso agronegócio, né? Nós estamos sempre na linha de frente, ajudando o agro a acontecer com mais seguro e mais crédito. Mais crédito pelo Banco do Brasil, grande parceiro do agronegócio desde sempre, e mais proteção, mais seguro por parte da Brasilseg. Nosso agradecimento a todos os participantes que nos acompanharam, também um agradecimento muito especial aos produtores rurais. Nosso reconhecimento ao trabalho produtor rural que vocês realizam a cada dia. Muito obrigado, a nossa gratidão pelo alimento que nós temos na nossa mesa a cada dia, porque vocês fazem esse país acontecer, vocês produzem o alimento que nós consumimos. Nós somos muito dependentes do agronegócio, mas nós somos muito gratos também a tudo que vocês fazem, com a certeza de que vocês têm parceiros, Banco do Brasil e Brasilseg, com esse lema da nossa vídeo, agro, agora e sempre. Um forte abraço a todos, até a próxima oportunidade. Muitas bênçãos nos seus empreendimentos, que corra tudo super bem, uma ótima safra pela frente. Um abraço a todos.